Você se sente insegura no seu relacionamento ou sente medo de entrar numa relação exatamente para não ter esse sentimento? No programa de hoje, eu vou mostrar para você quais são as consequências que essa insegurança pode trazer para o seu relacionamento e, melhor ainda, o que fazer para mandar longe essa insegurança. Para você que já me conhece e que acompanha o programa Essência, e para você que está chegando agora, eu sou a Bruna Legnaioli, sou especialista em autoestima e autoconfiança, especialista em inteligência emocional, e eu quero te convidar a ficar aqui comigo para descobrir como ser mais segura no seu relacionamento amoroso. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 13 horas, tem um episódio novo do programa Essência no canal da G Prime TV aqui no YouTube. Então anota aí, G Prime TV BR, esse é o nosso canal. E se você ainda não assistiu os outros programas anteriores com vários temas incríveis, é só você ir no canal também do programa Essência, aqui no YouTube, e maratona, porque tem episódios realmente transformadores, tem vários episódios lá para você. No YouTube você vai procurar por Essência Programa. Então se inscreve, ativa o sininho e compartilha, porque vai transformar a sua vida. E agora a gente vai falar o quê? Sobre segurança e insegurança nos relacionamentos. Olha, eu vou falar uma coisa para você. A insegurança pode destruir muitas relações, muitas famílias. Muitas mulheres sabem que tem esse sentimento, mas não sabem como sair disso. Eu já fui uma mulher muito insegura nas minhas relações. Hoje, eu vivo uma relação saudável, onde eu me sinto segura, onde eu me sinto amada, e eu vou falar uma coisa para você, isso foi uma construção. Nem sempre foi assim, eu era uma mulher muito ciumenta, muito dependente emocional. Levei anos, vivi anos dessa forma, e vou falar outra coisa também. Eu não sabia que existia outra forma de viver um relacionamento. Eu achava que era aquilo, eu achava que os ciúmes e a insegurança faziam parte de uma relação. Eu já tinha me acostumado com aquilo. No meu caso, por falta de informação e também porque eu vi isso acontecer, né? Eu vi a minha mãe sendo uma mulher muito ciumenta com meu pai. Então já eu falo que o meu ciúmes veio de berço, né? Eu aprendi desde criança a ser ciumenta e fui trazendo isso para minha vida, fui carregando essa insegurança no meu relacionamento, era insegura em várias outras áreas da minha vida, na minha vida profissional, na minha relação comigo. E a primeira coisa que eu curei, a partir do momento que eu comecei a desenvolver a minha autoestima, foram as minhas relações. Então eu vou contar para vocês, primeiro, no quadro direto ao ponto, quais são as consequências? Quais são as consequências? Por que que a gente carrega esse sentimento de insegurança no nosso relacionamento, para você entender tudo sobre esse assunto, porque entender é muito importante. Primeira consequência de uma mulher insegura é o ciúmes e a dependência emocional. A insegurança naturalmente faz com que a mulher desenvolva um medo de perder. Ela não se sente boa o suficiente para o parceiro. Muitas vezes ela sente que o parceiro está fazendo um favor de estar ali com ela. Muitas vezes ela realmente não se sente amada o suficiente, por mais que o parceiro demonstre, né? Ainda que seja do jeito dele, ainda que não seja do jeito que ela quer, o parceiro demonstra, mas mesmo assim ela sente que ela não é amada o suficiente. Ela tem um medo de perder muito grande e isso causa muitos ciúmes. Então, mulheres ciumentas, muitas vezes dependente emocional, ela pode desenvolver uma dependência emocional, que também é um sintoma da baixa autoestima, dela não saber o próprio valor, dela não se amar, dela não conseguir se posicionar no relacionamento. Outra consequência muito grande que pode surgir é uma insegurança no parceiro. Então, ela sente que o parceiro não é uma pessoa confiável. Então, por ela ser tão insegura com ela, por ela desconfiar do próprio valor, do quanto ela merece ser amada, ela acaba muitas vezes achando que ela se sente insegura em relação às atitudes do parceiro, mesmo que ele não faça nada. Então, ela começa a desconfiar, ela começa a achar que ele sempre tá, ele pega o celular, ela acha que ele tá fazendo alguma coisa de errado. Eu falo pro meu marido, como eu sou uma ex-ciumenta, eu falo pra ele, olha, você não pega o celular e começa a mexer no celular e dá risadinha, porque isso é gatilho de ciúmes pra mim. Por mais que eu já tenha desenvolvido minha autoestima, que hoje eu sou uma mulher muito confiante, principalmente em relação a isso,
Tem coisas que o parceiro tem que colaborar também, tem que saber o que que é gatilho, o que que a gente não gosta, isso tem que ser conversado num relacionamento. Olha, isso que você faz eu me sentir insegura, faz eu sentir ciúmes. Então, eu brinco com ele que isso é gatilho, mas é uma brincadeira real, né? Então, normalmente a mulher que é insegura com ela acaba também carregando esse sentimento e sentindo essa insegurança em relação ao parceiro, e muitas vezes não é real. Outra coisa que acontece muito é que quando uma mulher ou um homem também é muito inseguro num relacionamento, acaba que o parceiro até perde um pouco a admiração pelo outro. Eu vou falar pra você, uma vez eu tive um relacionamento o meu namorado era muito inseguro. Ele vivia falando assim: "Ah, mas porque você não me ama o tanto que eu te amo? Ah, é porque você não gosta de mim". E isso transparecia pra mim um sentimento de muita fraqueza, de um homem muito dependente, muito inseguro. Isso começou a me sufocar. E aí eu falei pra ele: "Olha, de tanto você falar, realmente aconteceu". Então, gera esse sentimento no parceiro, você começa a deixar de admirar aquela pessoa. E parece que essa pessoa começa a te sufocar e que ela sabe, ela depende de você. E normalmente, né, existe dentro da relação de dependência emocional, existe a codependência. Eu prometo que eu vou gravar um programa só sobre esse assunto, porque é um assunto bem profundo e complexo, a codependência. Mas é quando o outro precisa, de forma bem resumida, é quando o outro precisa que você dependa dele. Então, eu me autoafirmo através da sua dependência por mim. Eu preciso que você precise de mim. Eu preciso que você se inferiorize perante a mim para que eu me sinta importante. Então, quando uma pessoa tem essa codependência, ela gosta de um parceiro inseguro. Mas quando ela não tem, como eu não tinha na época, essa insegurança do meu parceiro fez com que eu perdesse a admiração por ele. E isso pode acontecer. E isso explica mais ainda por que é importante você assistir esse programa até o final, para que você receba aqui, daqui a pouquinho eu vou começar o nosso quadro Pílulas de Sabedoria e vou compartilhar o que você tem que fazer para ser uma mulher segura no seu relacionamento, para vencer essa insegurança. Porque se você não fizer isso, pode acontecer tudo isso que eu tô falando pra você, né? Então, despertar no parceiro essa falta de admiração, desenvolver uma dependência emocional ou até um ciúme exagerado que vai acabar com a sua relação. Então, vamos ao que interessa, que de fato é o que fazer. Bruna, entendi, me identifico, sou insegura no meu relacionamento, mas o que eu tenho que fazer então? O que você fez pra conseguir superar isso? Eu vou compartilhar com você agora. Então vamos lá, o que fazer para você ser uma mulher segura no seu relacionamento? Primeira coisa, você precisa vencer o medo de perder. O medo de perder o seu parceiro. E como que você desenvolve, né? Como que você consegue vencer isso? Trabalhando a sua autoestima. Desenvolva a sua autoestima. Invista nisso. Sabe assim, se engaje com esse movimento. Eu falo, seja uma pessoa engajada com você, não só nas redes sociais, mas com você. Então, você precisa investir tempo, muitas vezes até dinheiro, fazer um curso, aprender a desenvolver sua autoestima. Assiste todos os vídeos do canal do programa Essência, porque lá eu dou muitas dicas sobre autoestima. Mas para você perder o medo de perder o medo de perder, realmente você precisa trabalhar a sua autoestima. Porque se você tem o tempo todo aquele medo de que a qualquer momento a pessoa vai embora, a qualquer momento a pessoa vai te trair, de que você não é bom o suficiente para aquela pessoa, você acaba sendo uma pessoa que vai viver de uma forma super insegura no seu relacionamento. E isso vai transbordar, né, no outro e não é uma coisa legal. Então, primeira coisa, invista na sua autoestima. Não tenha medo de perder. Quanto mais você se ama, quanto mais você se valoriza, menos você vai tendo esse medo da solidão, de ficar sozinha, porque você sabe o seu valor, você sabe quem você é, e você sabe que se esse relacionamento não for pra você, não vai ser. Mas você precisa se sentir segura, sentir, sabe, deitar com a cabeça tranquila no travesseiro com a pessoa que tá do seu lado e não carregar esse medo constante. Eu sei o que é sentir esse medo, porque eu já senti. Parece o tempo todo que a pessoa está fazendo algo pelas suas costas, que ela não te admira, que ela não te ama. A gente acaba projetando essa insegurança totalmente no outro, então não é uma coisa gostosa. Então a primeira coisa é essa: trabalhe a sua autoestima, vença esse medo de perder, que vai te ajudar a trazer muita segurança no seu relacionamento. Outra coisa importante é você agir como uma adulta,
né? Como uma mulher adulta e não como uma menina. Como que a gente age como adulta? Não projetando o tempo todo as nossas necessidades emocionais no outro. Então, você é a primeira pessoa que precisa suprir as suas necessidades emocionais. A sua necessidade de amor, de reconhecimento, de elogio, de valor, de tempo de qualidade. Eu tenho essas necessidades, você tem. Você precisa ser a primeira pessoa a suprir isso. Quando você espera que isso venha sempre do outro, o que que acontece? Você não tem controle sobre o outro. Então, pode ser que não venha do outro em algum momento. E aí você ativa o que? A insegurança. Aí é onde você sente que você está de mãos vazias, né? Que você tá sozinha. E isso faz você se sentir muito insegura. É quando você endeusa o outro, você projeta tudo no outro, como se essa pessoa fosse te salvar dos seus vazios. E isso não é legal. Então, a primeira coisa, para você conseguir suprir as suas necessidades emocionais, você precisa entender que você cresceu, que hoje você é uma mulher, que hoje você pode suprir, você pode se dar tudo isso que você, na sua infância, dependeu do seu pai, da sua mãe. Porque quando a gente é bebê, quando a gente é criança, a gente depende mesmo dos nossos pais para muitas coisas. Mas a gente cresce, eu costumo dizer que eu cresci, ninguém me avisou que eu cresci. Então, emocionalmente, muitas vezes você continua uma criança. E aí você precisa trabalhar a sua mente, né? Trabalhar as questões da sua infância, que estão em aberto. Porque muitas vezes o que faz você permanecer uma criança são feridas emocionais. Então, trabalhar tudo isso em você para que você fale, ok, mas eu cresci, isso já foi. Hoje eu posso me colocar de outra forma. Hoje eu posso suprir as minhas necessidades e não esperar que isso venha de fora. Outra coisa muito importante que eu anotei aqui é você reconhecer o seu valor. Por quê? Muitas mulheres acham que o parceiro está fazendo um favor de estar com ela. Eu passei por isso. Eu achava que meus parceiros estavam fazendo um favor. Tinha um namorado que era outro namorado, não era o mesmo esse. Eu era insegura, não era ele. Eu era muito insegura. Então, o que que acontece? Eu acabava achando sempre, eu tinha aquela sensação de que ele estava comigo porque ele não tinha outra pessoa para estar, porque para ele era cômodo, porque ele estava fazendo um favor para mim. Nunca na minha vida eu imaginei que ele estava comigo porque eu era uma mulher valiosa, porque eu era uma mulher interessante. Nunca. E isso revela o quê? A característica de uma mulher insegura. Então, quando eu comecei a trabalhar a minha autoestima, a entender que eu sou valiosa, que eu tenho muitas qualidades. Sim, eu tenho defeitos? Tenho. Mas também tem muita coisa boa, então eu posso reconhecer. Eu comecei a me apropriar dos meus valores. Quando isso aconteceu, eu fui percebendo que, poxa, da mesma forma que eu reconheço os meus valores, ele também reconhece. Então ele está comigo porque ele me ama e não porque ele está fazendo um favor para mim. Então isso fez eu ir me desprendendo dessa insegurança que eu tinha em relação a ele, sabe? E então desenvolver a autoestima para você reconhecer o seu valor. Isso é uma coisa bem importante, né? Porque se você não se enxergar como uma mulher valiosa, sempre você vai ter essa sensação de que você está sobrando, de que as pessoas estão fazendo um favor para você. E não é verdade. As pessoas te convidam para sair, convivem com você, fazem parte aí da sua vida porque elas gostam de você. Então, essa sensação é uma mentira, é uma história que você conta e que você precisa mudar. É uma crença que você tem. Então, como que você muda isso? Reconhecendo o seu valor. Então, comece por você. Eu quero que você reflita agora aqui, durante o nosso programa, qual é o seu valor, quais são os seus valores, né? O que que você tem de valioso, de único. Ai, Bruna, mas eu sou só uma mulher como você, como todo mundo. Sim, mas o que tem de bom em você? Você é uma mãe maravilhosa, você é uma mulher carinhosa, você cuida da sua casa está sempre linda, você é uma ótima profissional, você é talentosa, você é uma mãezona para todo mundo, gosta de ser amorosa, de ajudar todo mundo, você é inteligente, você é persistente. O que que você tem de valor? Você precisa pensar nisso e se apropriar disso para que você não fique sempre com essa sensação de que todo mundo é interessante menos você. E isso é um exercício, tá? Isso é um treino, você precisa treinar.
Por que que a gente precisa treinar isso? Porque no nosso dia a dia a gente erra muito, né? A gente tem muitos pontos fracos e a nossa mente ela está programada emocionalmente para que a gente seja perfeita. E aí quando eu erro, eu estou dizendo que então eu sou uma fraude, eu sou uma mentira, então eu não sou valiosa. Isso acontece de forma automática, uma programação mental. Então, para você reconhecer o seu valor, você precisa fazer um exercício intencional, treinar. Para você se criticar, você não precisa treinar. Você não precisa nem pensar. Quando você vê, você está se criticando. Mas para se elogiar, sim. Então, isso é muito importante de você entender. Que para você, o seu negativo, ele já está instalado em você. É como um programa que já vem instalado no computador, sabe? Tem programa que a gente precisa instalar. A gente precisa baixar e instalar. Tem programa que já vem. Então, essa crítica, essa falta de merecimento, essa dúvida de que você merece ser amada já está instalado em você desde a sua infância, em mim, e a gente precisa buscar novos programas para que realmente isso tudo não seja único na nossa vida. Então, esse é um ponto bem importante, né? Desenvolver sua mentalidade, desenvolver o seu autoconhecimento, trabalhar a sua autoestima para que você aprenda novas formas de se enxergar, novas formas de se tratar. Assim como quando você decide, eu quero mudar o meu corpo, eu quero ganhar músculo, eu quero perder gordura, você vai na academia, você muda a sua alimentação, você tem um plano, tem hábitos que você segue para começar a mudar o seu corpo. Você precisa fazer igual com a sua mente. O que você quer mudar em você? O que que você quer mudar do seu jeito, de tudo isso que eu estou trazendo? Você precisa falar, ok, então eu preciso aplicar, eu preciso aprender a ter autoestima, eu preciso aprender a ter inteligência emocional. Porque se você não for buscar isso, você vai ficar com a programação emocional que você tem. E eu vou falar para você, ela não vai te levar onde você quer chegar. Essa programação emocional que eu tenho, que você tem, que foi desenvolvida na nossa infância, não vai ajudar a gente a chegar até onde a gente quer. Porque fomos programados para sermos perfeitas. E a perfeição não existe. Outro ponto muito importante é você não se anular. Né, se posiciona, se considera, pensa no que é bom para você também, o que você gosta de fazer também, não fica só vivendo a vida do outro. Por quê? Quando você para de se anular, quando você começa a entender que o que você pensa, o que você deseja também importa, você começa a se posicionar de forma mais firme nesse relacionamento. Porque a mulher que é insegura, ela tem a tendência de se anular demais e de fazer só o que o outro quer. Então, se ele gosta de assistir futebol, se ele é fissurado em futebol, às vezes você odeia futebol. Mas você vai ficar lá sábado e domingo o dia inteiro assistindo futebol só para agradar o outro. Você está se anulando. Então, o que que você gosta? Você gosta de assistir um filme, você gosta de passear. Então, você vai combinar isso com o seu parceiro. Falou, olha, a gente vai assistir um pouco de futebol e um pouco a gente vai assistir o filme que eu quero, a gente vai passear. Ou seja, você está se posicionando, você não está anulando os seus desejos só para você ser aceita por ele. Porque essa é uma tendência que eu tive por muito tempo. Não, eu nem pensava, o que você quer fazer? Não sei, o que você quer fazer? Eu nem pensava no que eu gostaria de fazer, no que eu gostava, porque eu só queria agradar o outro. Então, essa é uma característica que você precisa observar e trabalhar em você, não se anular. Então, comece a pensar. De que forma que você pode se posicionar mais, de que forma você pode considerar mais os seus gostos, os seus desejos, para que você realmente não se anule e não viva a vida do outro. Outro ponto importante, eu acho que assim, isso é uma chave que eu vou passar para você agora. É uma chave porque faz muita diferença em qualquer relacionamento. É você ter um hobby. Você tem que ter um hobby, momentos só seus, que não envolvam o seu parceiro, objetivos pessoais, independentes do seu parceiro, independentes da sua família. Então, hoje existe a Bruna mulher, existe a Bruna esposa, existe a Bruna mãe, a Bruna profissional, mas eu sempre tomo cuidado para perceber o que a Bruna mulher gosta de fazer e o quanto eu tenho feito as coisas que ela gosta. Quais são os objetivos da Bruna mulher? Porque se a gente não olha para isso, quando a gente percebe, a gente só está vivendo para o outro mesmo. Então, tenha hobby, coisas que só você gosta de fazer, que é o seu momento. Às vezes é ir dar uma caminhada, encontrar com as suas amigas, ir no cinema sozinha, ir no shopping. Eu, por exemplo, às vezes eu pego o final de semana e eu falo pro meu marido, ó,
fica aí com a neném agora que eu preciso do meu momento. Eu vou no shopping, experimentar roupa, olhar a vitrine, eu chamo uma amiga para ir comigo, eu vou almoçar sozinha, eu preciso ir sozinha, eu preciso do meu tempo. Isso é muito importante, só que quando eu era uma mulher insegura, isso nem passava pela minha cabeça, imagina. Eu pensava assim, que se eu tiver esse momento, eu tô perdendo tempo com a pessoa. O tempo que eu poderia estar com ela, eu tô aqui no shopping. Não, eu era tão dependente emocional que eu não conseguia ficar longe da pessoa, dos meus relacionamentos, porque parecia que eu estava, né, eu estava sendo errada, não pro outro, mas para mim, né? Já que ele tá comigo, já que ele me suporta, que ele me tolera, então eu não posso perder essa oportunidade. Então, olha só a que ponto chegamos, né? Mas infelizmente isso acontece. Então, tenha hobbies e objetivos independentes, pessoais, seus. Isso é muito saudável. E por último, e não menos importante, estabeleça limites. É muito importante você saber quais são os seus valores e quais são os seus limites, até onde é saudável você ceder, você fazer pelo outro, e quando chega no momento que você vai olhar e falar, não, isso daqui não é mais amor, isso daqui é dependência. Então, se você não tiver os seus limites, até aqui eu vou, até aqui é saudável, normalmente a sua falta de autoestima, a sua insegurança vai fazer você ultrapassar os seus limites e se anular e cair em tudo que eu acabei de falar. Então, estabeleça limites, pensa sobre isso. O que me fere? O que para mim, o que acontece na minha relação? Às vezes não é nem pelo outro, mas coisas que eu permito. O que eu permito que façam comigo que me machuca? Que depois, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu choro, eu me sinto invalidada, eu me sinto diminuída. Sabe? Reflita sobre isso, escreve, tem uma lista dessas coisas. O que eu não posso mais permitir, o que eu não quero mais permitir. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar minha autoestima e a querer me libertar dos ciúmes, né? Eu falei pro meu marido, né? Isso eu já estava com meu marido atual. Eu falei para ele, olha, eu não permito mais que você me provoque, que você fique fazendo certas coisas que ativam meus ciúmes. E eu sabia quais eram essas coisas. Então, o meu marido abençoado, ele se alimentava do meus ciúmes, ele se autoafirmava. Era uma questão emocional dele, que a gente foi descobrindo conforme eu fui me trabalhando. E aí ele foi se trabalhar também, fazer terapia, para entender essa necessidade de autoafirmação. Então, como ele se alimentava disso, ele me falava às vezes coisas desnecessárias. Do tipo, porque hoje a fulana passou na minha mesa de trabalho e aí eu e ela fomos tomar um café. E aí eu, né, quando eu era ciumenta, eu ativava todos os meus gatilhos. Mas conforme eu fui me trabalhando, entendendo meu valor, superando meus ciúmes, eu comecei a perceber que, ele precisava disso. E aí eu comecei a colocar limite nele. Ele falou, olha, isso que você faz, não aceito mais. E foi super importante para mim, para ele e para nossa relação. Então, praticando tudo isso, né, essas dicas que eu compartilhei, desenvolvendo a sua autoestima, assistindo todos os episódios do programa Essência, de todos os outros programas que tem na G Prime TV, eu tenho certeza que você vai ter ferramenta suficiente para conseguir vencer essas questões emocionais que todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Tudo que eu ensino aqui para vocês, que eu compartilho no nosso programa, são coisas que eu aplico na minha vida, que transformam a minha vida, a vida das minhas alunas, das minhas pacientes. Por isso que eu faço questão de vir aqui compartilhar, porque eu sei que são coisas, muitas vezes, que são mais fortes do que nós. E a gente, muitas vezes, não sabe por onde começar a mudar o que a gente precisa na nossa vida. Então, eu quero mesmo que, se você ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui na G Prime TV, no programa Essência, para você fazer desse momento realmente um momento de você olhar para dentro de você, se conectar com as suas emoções e evoluir na sua caminhada, porque esse é o nosso objetivo, é que você melhore como pessoa, que você melhore a sua família, que você melhore a sua empresa através do seu desenvolvimento emocional, do seu desenvolvimento intelectual, que é tudo que a gente oferece aqui para você, tá bom? Então me conta aqui nos comentários se o vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, se você tem alguma dica também, compartilha aqui que eu vou adorar saber. E muito obrigada por acompanhar a gente no nosso programa. Lembra de compartilhar com as pessoas que vieram do seu coração. Às vezes veio alguém e fala, nossa, essa pessoa precisa ouvir esse programa. Já manda nos grupos e para as pessoas que você conhece, tá bom? Então é isso, até o próximo programa. Um beijo no coração e fica com Deus.